Temos mais um duelo de rádios portáteis, especificamente no mundo dos rádios de bolso. Motobras Dunga 7 versus XH-Data D220 e Jockey TG77. Um brasileiro contra dois chineses. Quem você acredita que vai vencer? Olá, eu sou o Fábio Gagliardi e esse é o DX FM Rádio. Os rádios de bolso são apreciados no mundo todo. E no Brasil não é diferente. Temos o amado Dunga da Motobras, que por muitas décadas foi e ainda é um dos mais desejados rádios dos brasileiros, não só pela nostalgia, mas pela história que o rádio representa. Eu acredito que você ainda pensa em ter um rádio de bolso, ou pelo menos adicionar mais um à sua coleção. Hoje vou trazer testes que você não viu em nenhum outro canal. E tenho certeza que você vai terminar esse vídeo sabendo qual dos três rádios é o melhor para você. Vou usar uma balança de precisão para mostrar para você qual dos três rádios é o mais leve, testando com pilhas e sem pilhas. Você sabe qual rádio tem a maior intensidade de volume? Para isso, vou utilizar a minha cabine de som e um software para medir qual dos rádios faz mais barulho. Opa, peraí, não é esse som aí não. Teste prático nas três faixas de onda, colocando o rádio da Motobras lado a lado com o XH-Data D220 e o TG77. E tem muito mais, então aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e dar aquele like. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para as lojas onde você pode adquirir estes rádios de bolso. Agora, se você pular esse vídeo, não vai saber o resultado final. Agora nós vamos fazer o teste das ondas curtas. Eu já deixei os três rádios pré-selecionados na banda da Rádio Nacional, que é o que importa para nós. O visto vai continuar sendo exigido. Esse é um esforço do governo inglês de digitalizar a gestão das fronteiras com maior segurança, né? E para conseguir a autorização, o viajante deve preencher eletronicamente o documento. É bem simples, no site ou no aplicativo do governo britânico, além de pagar 10 libras esterlinas, hoje um pouco mais de R$76, e apresentar a cópia do passaporte. Bom, aí o som bem claro da Rádio Nacional, vamos pro Dunga. No objetivo da viagem corresponda ao declarado, as autoridades de imigração normalmente pedem aos viajantes que apresentem, por exemplo, bilhetes de saída, comprovantes de que possui meios financeiros para se manter durante a estadia e reservas de hotel. E esclarece que as questões... Ok, estamos escutando também bem a Rádio Nacional. E agora o Jockey. Trabalho, hein? São 8h16 agora no horário de Brasília. Deixa eu voltar com Vanessa Vieira nos estúdios da Rádio Universitária de Roraima. Ela que agora amplia os assuntos já destacados, Vanessa. 8h16. O comando é seu, Vanessa. Obrigada, Walter. Agora em Boa Vista, 7h16. E em final de assuntos aqui da região norte, a força-tarefa que atua no resgate das vítimas do desabamento da ponte Clínico do Cerro de Oliveira será suspensa. 17 dias após o desabamento da ponte, que liga os estados de Tocantins e Maranhão. Até ontem, 3 pessoas estavam desaparecidas. De acordo com a Marinha do Brasil, que integra a força-tarefa, os esforços foram inicialmente concentrados nas áreas com maior probabilidade de localização das vítimas, próximas aos veículos e escombros no fundo do rio Tocantins. A segunda fase de busca ativa fez uma varredura em áreas adjacentes ao local do desabamento. Parece que o XH-Data está saindo da sintonia. Realização da operação das balsas
motos e demais embarcações. A busca pelas vítimas poderá ser retomada caso surjam novas informações sobre a localização dessas pessoas. E ainda ampliando aqui os assuntos, da região norte, da região amazônica, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Manirauá, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, instalou a primeira torre destinada ao monitoramento da emissão de gases de efeito estufa em florestas de várzea na Amazônia. A estrutura de 48 metros de altura se destaca na paisagem amazônica e é equipada com sensores que irão monitorar as emissões de gases de efeito estufa das florestas de várzea dos rios amazônicos, como o Amazônia e o Rio Amazonas. A torre de fluxo do Manirauá faz parte de uma rede global de torres que fornecem dados sobre os diversos ecossistemas, incluindo agora as florestas de várzea da Amazônia. A base Aracaju, ampliando já os assuntos destacados do nosso Nordeste. Comandante Silvernete. Prefeito Walter, obrigado. A prefeita de Aracaju, Lia Correia, de uma só canetada, exonerou em massa ocupantes de cargos em comissão e em funções de confiança na administração pública direta e indireta do Poder Executivo Municipal. O decreto de exoneração, de número 7.970, foi publicado no Diário Oficial. A medida visa a reestruturação administrativa da nova gestão. Olha, é um empate técnico, porque a diferença é muito pequena entre eles. Fundações e empresas públicas que permanecem em seus cargos. Ao mesmo tempo, a nova prefeita de Aracaju exigiu que as exonerações... Eu tô gostando muito do Jockey aqui, hein? ...parecerem privilegiados ao final de tudo. O decreto já entra em vigor a partir de ontem, quando foi publicado. Vamos voltar aqui novamente. Para explicar as novas medidas e, na ocasião, Walter, anunciou também a anulação da licitação do transporte coletivo. A decisão foi tomada depois que a nova gestão identificou irregularidades no processo, reforçadas por determinações judiciais. Segundo a nova prefeita, que vai desenhar um novo modelo que realmente atenda às necessidades da população. Ela determinou prazo de até 6 meses para elaborar a nova licitação e deu prazo de 60 dias para que as empresas que atualmente atuam no setor reestruturem suas atividades. O XH-Data, terceiro lugar. Vamos decidir o primeiro agora. No município de Barracão e Mato Coqueiro, região metropolitana de Aracaju, o novo prefeito Adailton Martins encontrou cofres vazios, carros de ambulância sucateados e instalações muito deterioradas. Aliás, um bom número de computadores também sumiram sem deixar rastro. Para começar a nova gestão, o trabalho está sendo redobrado. Temos um vencedor. Os atuais prefeitos. Primeiro lugar, Jockey. Segundo lugar, Dunga. Terceiro lugar, XH-Data. O Acesso Norte, na SC-421, permanece desde a região da Vargem Pequena, o contorno vai encontrando lentidão até as imediações da Polícia Rodoviária Estadual no sentido centro, na SC-421. Como é baixo o som do Jockey em ondas médias. Olha só que coisa horrível. Todo o volume, ó. Todo. Muito ruim no AM. Dá um subsídio, mas não necessariamente há um retorno do subsídio na forma de emprego, desenvolvimento econômico, produtividade. Eu lhe pergunto, há algum espaço para discutir desoneração no Brasil? O ministro Haddad já falou várias vezes sobre isso. Nós estamos falando de um montante de mais de 600 bilhões. Verdade seja dita, boa parte
dessas desonerações foram dadas durante os governos do PT. Jovem acompanha esse jovem ao longo da carreira dele dentro do MEC. Mas não tem só ele, né? Tem uma rede cidadã com jovens aprendizes, que a gente prioriza. O melhor empregado possível. De empregabilidade para pessoas com deficiência. Então vamos lá pro final do dial, porque ela tem uma emissora fraca, então vamos receber esse sinal aqui. Tentar pelo menos, né? Bom, não está recebendo o sinal da Rádio Magia. Vamos fazer exatamente com os outros rádios, colocar na mesma posição. Vamos passar aqui para o FM e vamos iniciar a busca. Ligo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Laura Capelletti-Nick, nos trabalhos técnicos do Gabriel. Olha, recebeu o sinal da CBN, que é uma das primeiras a aparecer aqui, com o rádio de bolso. Vamos para o final do dial. Pegar a emissora fraca, que é a Rádio Magia. É assim. Também não recebeu. Ok. E agora vamos testar com o XH-Data. Bota lá no início. O XH-Data e o Dunga possuem a banda estendida. O Jock não. Heineken Long Neck 250 ml, 3,69. Leite Tirol, 3,69. Todo dia. Smart TV 32 polegadas e HD digital 32S 5045, 899. Nosso jornalismo tem um ponto de partida: o seu direito à informação. Bom, tá aí o sinal da CBN, vamos lá no final do dial. Melhor sensibilidade no FM, XH-Data, vencedor. Tá aí recebendo o sinal da magia bem fraquinho, mas tá recebendo, ó. Vamos tentar novamente o Dunga, vamos dar uma chance pro Dunga aqui. Vou começar ao contrário novamente. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Realmente aqui, ó, não recebi nada. Pareceu que tinha alguma coisa ali, mas não consegui sintonizar. Vamos tentar agora a CBN. Jornal da CBN. 8h53, o último foragido pela execução do bicheiro Fernando Inácio foi preso no Paraguai. Agora é hora da gente descobrir qual dos três aparelhos é o mais leve para você carregar no bolso. Primeiro fazer o teste com eles sem as pilhas, as baterias, e depois
com as baterias. Aqui do XH-Data eu já removi. E nós vamos fazer o teste para ver qual o peso deste rádio sem as pilhas. 123 gramas, ponto 7. Agora é a vez do jockey. Remover a bateria. (139,40 gramas). Então nós temos aí até agora o XH-Data. Bom, e nós sabemos que o Motobras vai ser o mais pesado. Agora vamos remover aqui as 4 pilhas. Esse suporte aqui que não é legal, bem chatinho. Aqui um pedaço de espuma. Que compartimento bem chato. (169,3 gramas). E que já era esperado, né? Agora vamos fazer o teste com as pilhas. Então vamos começar novamente pelo XH-Data. (171,1). O jockey 156. E o Motobras 264,6 gramas. Está aí, temos um vencedor, o mais leve é o jockey. Resultado aí que é o rádio mais leve para você carregar no bolso. Que a titulação é essencial para reduzir esses problemas e promover paz na zona rural. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Rodrigo Santos e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União avaliou como a nova lei de licitações e contratos está sendo implementada pelas instituições federais, estaduais e municipais. A equipe de auditoria mediu o grau de maturidade dos órgãos no cumprimento da legislação. Das 1.700 organizações verificadas na pesquisa, 61% estão em nível considerado insuficiente, 30% no básico, 5% no intermediário e apenas 1% no nível avançado. O TCU também identificou alta rotatividade de agentes públicos. Ok, deu aí pico máximo de 104,4 decibéis. Vamos agora fazer com o jockey. Piada do Pretinho. Mestre Shen, conheci uma mulher linda.
pernas grossas, corpo escultural, barriguinha de tanquinho, bumbum bem durinho, rosto angelical, cabelos sedosos, lábios de mel. Estamos juntos há vários meses, fazemos amor todos os dias. E agora ela quer casar comigo. Tenho medo. O que devo fazer, mestre? Pequeno, gafanhoto! Pega um jarro bem bonita. Toda vez que vocês tiverem uma relação gostosa, uma pilotadinha antes do casamento, coloque um grão de feijão dentro. Depois do casamento, a cada nova relação, retire um grãozinho. Ok, quase fiquei surdo aqui. 104.7. Agora vamos fazer com o Dunga. Vamos ver quantos decibéis o Dunga consegue gerar de som aí sem me deixar surdo. O ano novo é uma oportunidade de escrever novas histórias. Nosso compromisso no Republicanos é ajudar cada catarinense a alcançar os seus objetivos, trabalhando com diálogo e empatia pelo nosso povo. Contem conosco e um feliz e abençoado ano novo. Fraterno abraço. Minuto do Marketing, por Negócios SC. O mercado de tecnologia de Santa Catarina cresceu incríveis 147% desde 2018. O estado tem mais de 3 empresas de tecnologia para cada 1.000 habitantes, ficando atrás só de São Paulo, que tem 4. Com esse crescimento todo, o setor está ajudando a fortalecer a economia de Santa Catarina e já representa 7,5% do PIB estadual. E as previsões são ainda melhores. Até 2030, essa participação deve chegar a 10%. Quer saber mais sobre o mercado de tecnologia em Santa Catarina? Acesse negóciossc.com.br para ficar por dentro das últimas novidades e aplicar no seu negócio. Você ouviu Minuto do Marketing, por Negócios SC. Viajar e conhecer o Brasil. Trabalho faculdade. Bom, tá aí o resultado dos 3 rádios, com o Dunga marcando 97,2 decibéis de pico no som. Incrivelmente, o Jockey TG77 foi o que deu o maior volume aqui, e vou te dizer, foi bem estridente aqui no meu ouvido, ainda tá pitando aqui com o som do Jockey. Então, em primeiro lugar o Jockey, segundo o XH Data, em terceiro o Dunga. Antes de dar minha opinião final, coloque aqui embaixo nos comentários a sua opinião, que é muito importante para ajudar outras pessoas que estão chegando pela primeira vez no canal. E olha que todos os dias o canal tem novos seguidores e que estão voltando a comprar rádios graças aos vídeos. E você faz parte disso, porque eu sozinho não conseguiria fazer o canal crescer tão rapidamente, saindo de 1.100 inscritos para quase 11.000 em 7 meses. Este canal tem seguidores dos Estados Unidos, Japão, Índia, Arábia Saudita, Argentina e muitos outros países. Meu muito obrigado a você que está ajudando o canal a crescer rapidamente. O som do XH Data é mais metalizado, enquanto o Jockey e o Dunga possuem um áudio mais equilibrado. É quase um empate técnico, mas o TG77 supera o Dunga com um som mais equilibrado e principalmente por não ter tanta distorção no volume máximo. Mas essa é uma diferença de som, essa questão da equalização, que é quase imperceptível. Só quem tem um ouvido treinado vai conseguir notar. Lá dentro, na cabine de som, eu tenho uma percepção diferente. Ali o áudio fica fechado, não tem interferência de ruídos, a acústica não tem rebatimento, então fica muito mais fácil para mim perceber as diferenças, as nuances entre um alto-falante e outro. O XH Data D220 é o mais bonito dos 3, tem bordas arredondadas, o plástico é de melhor qualidade, tem um suporte traseiro, não há o que falar dele. Na segunda colocação eu coloco o Jockey TG77 porque ele tem um modelo mais moderno. Não gostei do acabamento do plástico, achei bem ruim.
Quase coloquei o Dunga em segundo lugar pela nostalgia, mas o Dunga, realmente ele tem assim um design bem antigo mesmo, então não tem como colocar ele na segunda colocação. Já era esperado que o Motobras fosse o mais pesado, tanto pela construção do plástico, como do uso de 4 pilhas que deixa ele bem mais pesado. Teve um seguidor aqui do canal que colocou que o Dunga é igual ao Maverick, um sugador de energia. Em intensidade de volume, o Jockey de novo foi o vencedor, com 104.7 decibéis contra 104.4 do XH Data e 96.7 do Dunga 7. Vocês não sabem o que é escutar esses radinhos lá dentro daquela cabine 1 por 1 no volume máximo. Eu fiquei com o ouvido apitando por um bom tempo. O custo-benefício ficou com o Jockey TG77, foi o que se saiu melhor no conjunto da obra. O preço dele hoje, com impostos, R$ 87,00, seguido pelo XH Data, que tem o preço em torno ali de R$ 116,00, e o Dunga 7 da Motobras, um preço médio de R$ 144,00. Olha, quem diria que um Xing Ling ia ficar em primeiro lugar? Inscreva-se, curta, compartilhe esse vídeo e não esqueça de ativar as notificações. Já olhou esse vídeo aqui? Ainda não? Então clique e descubra o som sensacional que tem o Sansui F23.